Agora vamos dar atenção ao discurso que abordará o seguinte tema: casamento honroso à vista de Deus. E para falar sobre esse tema, convidamos aqui o Daniel Tavares. Vamos dar atenção. Jeová Deus, na sua imensa sabedoria e grandioso amor, deu aos seus filhos terrestres uma dádiva especial, o casamento. Assim como esse que nós acabamos de acompanhar. Conforme todos podem ver, Júnior e Lorenza agora formam uma família. Assim como Jeová fez lá no Jardim do Éden com o primeiro casal humano. Embora Jeová tenha feito Adão de maneira perfeita, o capítulo 2 de Gênesis diz que Jeová percebeu que não era bom que o homem continuasse só. Então, o que ele fez? Vamos acompanhar a leitura de Gênesis no capítulo 2, os versículos 21 e 22. Diz assim: Então Jeová Deus fez o homem cair num sono profundo, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas e depois fechou a carne naquele lugar. E da costela que havia tirado do homem, Jeová Deus fez a mulher e levou-a ao homem. Nesse momento, Jeová instituiu a família. Ele uniu em matrimônio o primeiro homem e a primeira mulher. Consegue imaginar a felicidade de Adão ao receber esse presente que foi a sua esposa? Se a gente passar os olhos em cima do versículo 23, a gente vê que Adão ficou tão feliz que fez até uma espécie de poesia daquela ocasião. Jeová queria que essa felicidade de Adão e também da sua esposa continuassem para sempre. Vamos ler o versículo 24. Preste atenção em algumas das expressões usadas aqui. Por isso é que o homem deixará seu pai e a sua mãe e se apegará à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Veja a nota em cima da expressão se apegará. Ela também poderia ser traduzida como permanecerá com. Isso mostra que Jeová deseja que essa união seja permanente, que não acabe. Outra expressão interessante nesse versículo é uma só carne. De maneira simbólica, quando um homem e uma mulher se casam, eles viram uma só carne. É uma maneira simbólica de Jeová dizer que o vínculo que existe agora entre vocês não pode ser facilmente desfeito. Então, Jeová quer que o casamento de vocês seja feliz, repleto de amor e que seja duradouro. Como é então que vocês podem fazer isso? Fazer com que o casamento seja duradouro. Nós vamos relembrar algumas orientações, tanto para você, Júnior, como marido, as suas novas responsabilidades, quanto também para você, Lorenza, quais são as responsabilidades que agora você tem como esposa. Mas antes disso, vamos relembrar o que o rei Salomão falou a respeito da união de duas pessoas. No capítulo 4 de Eclesiastes, ali nós lemos uma frase muito interessante que Salomão usou, que foi: é melhor dois do que um. Ele até usou uma ilustração com cordões, né? Ele disse que um cordão duplo é mais difícil de se romper do que um cordão simples. E isso se aplica em várias áreas da vida, inclusive no casamento, né? Por exemplo, se você tem uma caixa muito grande, muito pesada para carregar, como é que você faz essa tarefa ser mais simples? Você chama alguém para ajudar, né? E aí vocês conseguem dividir aquela carga juntos. É isso que deve acontecer também no casamento. Essa caixa grande e pesada são as dificuldades da vida. É muito bom, quando a gente passa por dificuldades, ter alguém com quem dividir essa carga. E é exatamente essa a provisão do casamento. Mas um pouco depois, ainda no relato de Eclesiastes capítulo 4, Salomão citou um terceiro cordão. Quem é esse cordão? É Jeová.
É isso que vai fazer o casamento de vocês durar. Colocar a Jeová como esse terceiro cordão, conforme disse em Salomão, um cordão tríplice, não pode ser facilmente rompido. E como é que vocês, como casal, podem fazer isso? Colocar a Jeová em primeiro lugar na vida de vocês. É por dar atenção aos conselhos que Jeová dá para a vida de casado. Dar atenção a esses conselhos envolve continuar também a desenvolver a espiritualidade de vocês, mas agora como casal. Jeová deseja que vocês se acheguem um ao outro, mas também se acheguem a Ele. Isso é que vai fazer a união de vocês ficar ainda mais forte. Colocar Jeová em primeiro lugar na vida também envolve dar atenção às responsabilidades que agora vocês têm, como marido e mulher. Vamos pensar então em relembrar quais são essas responsabilidades? Primeiro com você, Júnior. Agora, como marido, quais são as suas responsabilidades? Que novas designações você tem a partir de agora? Jeová deu a você a autoridade como chefe da sua família. Mas Jeová deseja que você use essa autoridade de maneira equilibrada, com bom critério. Jeová quer que você, como marido cristão, seja uma pessoa bondosa. Veja como a Bíblia diz que você deve agir. Vamos ver Efésios capítulo 5, os versículos 28 e 29. Do mesmo modo, o marido deve amar a esposa como ao seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Pois nenhum homem jamais odiou o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, assim como Cristo faz com a congregação. Percebeu que a base para a sua autoridade na família não é a força, não é a generosidade ou sabedoria, é o amor. Essa é a base que Jeová deseja que você exerça a sua autoridade, né? Com amor. Está dentro das suas responsabilidades cuidar das necessidades materiais, emocionais e espirituais da sua família. A grande parte das famílias hoje, os chefes de família negligenciam, infelizmente, principalmente o lado espiritual. Mas como chefe de família amoroso, você com certeza vai cuidar bem das necessidades espirituais, tanto suas quanto também as de Lorenza. Perceba também que, já que Jeová deseja que você exerça a sua autoridade com amor, isso envolve tratar muito bem a sua família. Veja que o versículo 29 usa até Jesus Cristo como um exemplo para você. Que tipo de amor Jesus demonstrou quando esteve na terra? A Bíblia diz que ele demonstrou um amor chamado altruísta. O amor altruísta é aquele em que a gente coloca os interesses dos outros à frente dos nossos. Então, a partir de agora, os interesses de quem você vai colocar à sua frente? Os interesses de Lorenza. Isso é demonstração de amor altruísta. Assim como Jesus esteve disposto a dar a sua vida pelos seus amigos, pela congregação, você deve ter a mesma disposição, o mesmo amor altruísta que Jesus teve. O que isso envolve? É claro que Jeová deu a você autoridade. Então, você, por exemplo, vai precisar tomar decisões na sua vida agora de casado, né? Mas o amor altruísta vai o incentivar a consultar sua esposa também antes de tomar uma decisão importante, né, na vida de vocês. Outro detalhe interessante é que, se não há um princípio bíblico envolvido, às vezes abrir mão das nossas preferências, das suas preferências, também é uma demonstração de amor altruísta.
E isso evita também muitos problemas. Jesus também era conhecido como uma pessoa branda e também uma pessoa agradável de estar perto, né? Jeová deseja que você imite esse mesmo exemplo. Até as crianças se sentiam à vontade e queriam estar perto de Jesus. Então, como marido amoroso, você também precisa se esforçar para ser assim como Jesus, uma pessoa agradável. Colossenses capítulo 3, versículo 19, diz lá que o marido amoroso nunca vai dizer ou fazer algo que faça a sua esposa se sentir inferior ou, de alguma forma, rebaixá-la, né? Então, o marido amoroso, nem em público, nem em particular, vai tratar a sua esposa de alguma forma que vá magoá-la. Esse é o exemplo que Jesus deu e que, com certeza, como marido amoroso, você também vai seguir. Consegue perceber como vai ser muito fácil para Lorenza apoiar a sua chefia se você agir como Jesus Cristo, como um marido amoroso? Sem dúvida, isso faz toda a diferença. Agora, Lorenza, vamos relembrar quais são os conselhos da Bíblia para você, agora como esposa. Vamos acompanhar a leitura de Efésios capítulo 5, agora os versículos 22 a 24. A esposa esteja sujeita ao marido como ao Senhor, porque o marido é cabeça da esposa, assim como Cristo é cabeça da congregação e salvador desse corpo. De fato, assim como a congregação está sujeita ao Cristo, a esposa também deve estar sujeita ao marido, em tudo. Então, basicamente, o conselho da Bíblia para você é: esteja sujeita ao seu marido. Infelizmente, algumas pessoas acabam interpretando mal essas palavras, né? Alguns acham que a Bíblia está insinuando que a esposa é inferior ao marido ou que, de alguma forma, a mulher é menos importante do que o homem. Mas é claro que a Bíblia não está dizendo isso. A palavra sujeição, nesse relato, ela está muito relacionada à cooperação. Jeová espera que, como uma esposa amorosa, você apoie o seu marido e coopere com ele. É como o que acontece num avião. Temos o piloto e o copiloto que trabalham juntos para fazer com que o avião chegue no destino. O que aconteceria se o piloto tomasse a decisão de ir para um lado e o copiloto para o lado oposto? Tragédia. E isso também pode acontecer na família. É por isso que Jeová diz que o seu papel como esposa é fundamental para a felicidade da sua família. Cooperar com o seu marido, apoiá-lo nas decisões que ele tomar, vai fazer toda a diferença de se ter uma vida familiar feliz. Veja outro detalhe interessante que nós lemos aqui em Efésios capítulo 5, versículo 33. No entanto, cada um de vocês ame sua esposa como a si mesmo. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo marido. Notou que o versículo diz que Júnior deve lhe amar, ao passo que você deve respeitá-lo? Será que tem algo errado aqui? Não. Na verdade, o homem se sente amado quando ele se sente respeitado. É por isso que Jeová pede que você o apoie e que o respeite nas decisões que tomar. Como é que você pode mostrar que o respeita? Júnior, assim como todos os outros maridos aqui, são imperfeitos. E vez por outra, nós maridos tomamos uma decisão que lá na frente a gente vê que talvez não foi uma boa decisão. Então, como esposa, como você pode mostrar respeito? A esposa amorosa se mostra compreensiva e ela nunca vai menosprezar as decisões que o seu marido tomar. Ela vai estar ali também para apoiá-lo, mesmo que as decisões
não tenham sido tão boas assim. O livro de Provérbios destaca ainda mais o seu papel como esposa, tendo uma participação significativa na felicidade da família. O livro de Provérbios cita, por exemplo, a esposa capaz. Lá diz que a esposa capaz é valiosa, né? É mais preciosa do que joias, do que corais. Lá diz também que a mulher sábia edifica a sua casa, mas que a insensata derruba a sua casa com as suas próprias mãos. Consegue perceber como o seu papel de colaboração tem um efeito fundamental para o sucesso da sua família? Jeová vai ficar muito feliz quando ele vê que você, como esposa amorosa, apoia o seu marido em tudo. Com certeza, vocês vão querer, a partir de hoje, relembrar várias vezes todos esses conselhos que Jeová dá para os casais, né? Isso vai fazer a diferença na vida de casado de vocês. A Bíblia diz que todos nós precisamos continuar a nos revestir, nós nunca vamos parar de nos revestir de amor. Mas o amor citado nesse relato não é uma simples emoção. Não é o simples fato de dizer, eu amo você. Não é isso. Esse amor é acompanhado também de ações. 1 Coríntios capítulo 13 cita algumas dessas ações. Lá diz que o amor é paciente, é bondoso, não é ciumento, não é orgulhoso e também não se irrita com facilidade. Então, no dia a dia de vocês, procurem oportunidades para aplicar ou para demonstrar essas características. A ser paciente, a ser bondoso, a ser humildes, também a demonstrar brandura. Isso faz toda a diferença no dia a dia. O relacionamento de vocês, que nasce há pouco tempo, pode ser comparado com uma plantinha que precisa de cuidados, que precisa de água na medida certa e sol na medida certa. E vocês vão precisar continuar nutrindo esses sentimentos para que o relacionamento de vocês se torne como uma árvore grande, firme, frondosa e com raízes profundas. Procurem oportunidades no dia a dia para mostrar gentilezas em pequenas coisas, mesmo em algumas palavras ou em alguns gestos. Continuem a fazer isso, porque vai aumentar o amor que existe entre vocês. Isso vai fortalecer o casamento de vocês, a ponto de vocês perceberem que o amor nunca falha. Então continuem a ser pacientes, bondosos, humildes e brandos. Isso vai fazer com que o amor de vocês cresça com as bênçãos de Jeová. Há 10 anos atrás, éramos eu e Brenda que estávamos sentados aí onde vocês estão. E um pouco antes do casamento, nós escutamos muitos conselhos amorosos, né, de irmãos que fizeram também a diferença na vida de casado, né? Alguns desses conselhos, às vezes, podem nos dar um pouco de ansiedade, não é verdade? Será que eu vou conseguir com tantas essas responsabilidades? Mas se lembrem que vocês têm tudo o que um casal precisa para ser feliz de verdade. Porque vocês têm a orientação da pessoa que criou o casamento, que sabe o que é melhor para vocês. Então, continuem a relembrar aquilo que vocês já sabem sobre o casamento, porque isso vai ter um efeito muito positivo na vida de casado de vocês. É claro que a gente não pode dizer que daqui para frente vai ser um mar de rosas, né? Nós não vamos escutar o narrador aqui dizendo, e eles foram felizes para sempre.
É claro que, assim como a vida de solteiro, a vida de casado também tem os seus desafios. Mas vocês têm a chave para vencer os possíveis desafios que talvez apareçam. Então, usem essa chave. Continuem a aumentar a espiritualidade de vocês, porque vai fazer muita diferença. Com certeza, ao longo dessa jornada, vocês vão perceber que a vida a dois é, sim, muito bom. Talvez daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, vocês vão olhar um para o outro e dizer: como eu vivia sem ele, como eu vivia sem ela. Nesses momentos, vocês vão perceber o valor do respeito mútuo e do amor. Que essa jornada que começa agora com vocês seja repleta de crescimentos, conhecimentos e alegrias. Lembrem-se sempre de continuar apoiando um ao outro, de ouvirem um ao outro e de nunca deixar que as dificuldades da vida afetem o amor e a cumplicidade que vocês já têm. Que com as bênçãos de Jeová vocês possam encontrar felicidade um do lado do outro.